Irmãos e irmãs, é com prazer, com muita alegria, que estamos iniciando o culto de adoração ao nosso Deus. Queremos cultuar o nome do Senhor. No livro dos Salmos, no capítulo 86, o salmista, ele expressa a sua gratidão ao registrar: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Salmos 86, os 12 primeiros versos, principalmente o último. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Que seja esta nossa disposição de glorificar o nome do Senhor, que é grande, que é louvado pelas nações. Oremos ao Senhor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, a nossa adoração. Tu és tão grande, tu és tão benigno, tu és tão bondoso, tu és tão misericordioso. Só tu és Deus. A tua grandeza nos envolve, Senhor, e nós só podemos expressar o nosso louvor, porque tu és maravilhoso. Ó Deus, que o culto seja agradável ao Senhor, pela mediação de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Cantaremos o hino de número 8, Adoração à Trindade. Celebramos em adoração a ti, vimos bem dizer-te aqui, Cristo Salvador verás, o poder em nós domina, tua graça e tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina. Redimir
Novamente no livro dos Salmos, agora no capítulo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. A tua casa convém a santidade. Que seja o templo a nossa casa de santidade, que seja o seu lar, onde você está, seja o lugar, a casa, o local de santidade, para que possamos glorificar o nome do Senhor, e principalmente nós que somos o templo, a casa do Espírito Santo, para ser mais separada daquilo que desagrada ao Senhor, que não convém aos cristãos praticarem, aderirem ou aceitarem. Que o Deus Todo-Poderoso conserve a nossa fé, a nossa santidade. E se por acaso pecamos, que o Senhor tenha piedade e que possa nos perdoar, em nome de Jesus. Cantaremos o hino 111, Comunhão Divina. E você, preste bem atenção na letra do hino e faça desse hino a sua oração de contrição, pedindo perdão, se arrependendo, e cremos que o Senhor é aquele que concede de uma forma muito generosa o perdão para os arrependidos. Cantemos em oração. Estás, ó Deus, a noite vem.
Oremos nos preparando para a mensagem. Senhor, Tu és tão maravilhoso, tão grande. Ó Deus, e nós precisamos tanto do Teu cuidado, da Tua bênção. Ao lermos a Tua palavra, texto para a nossa mensagem, que o Senhor esteja abençoando, nos usando, que vidas, famílias sejam abençoadas. Nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, em nome de Cristo. Amém. Que bênção podermos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 até o versículo 17. Lerei o versículo 10 para a parte introdutória. Partiu Jacó de Berseba e seguia para Harã. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Eu sei que neste ano, 2020, está mais difícil viajarmos, devido aí à pandemia. Mas com certeza lembraremos de viagens que antecederam a pandemia e com certeza sonhamos com viagens pós-pandemia, permitindo o Senhor. Temos famílias mais perfeccionistas, que usam o GPS, com o roteiro definido, as paradas. Outras não são tão organizadas assim, mas é o jeito de cada família e preferem entrar no seu veículo e saírem. Há famílias que usam ônibus e tem as escalas, né? Tem as paradas, os aviões, né? Com as escalas e outros meios de transporte que você pode já ter usado ou sonha um dia aí em usar. Pois bem, o texto que nós iniciamos fala de um homem que estava viajando, estava em movimento, saindo de Berseba, indo para Harã, cerca de 700 a 750 quilômetros. Mais ou menos isso. Então, se estivesse caminhando, entre 20 e 30 dias aí. Então, depois de sair de Berseba, alguns dias de viagem, ele vai parar em um lugar. E ali ele vai ter uma experiência fantástica com o Senhor. Isso que eu quero compartilhar com vocês, tendo o tema Ações de Jacó ao experimentar Deus se revelando e renovando o pacto patriarcal. Ações de Jacó ao experimentar Deus se revelando e renovando o pacto patriarcal. Já lemos o versículo 10, agora o 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Perguntas para o texto, perguntas importantes. Partiu, mas por quê? O que aconteceu? O que levou esse movimento de Jacó? A importância do contexto, da história ali de Jacó, da família, para não cairmos de paraquedas na interpretação do texto. Jacó, orientado pela mãe Rebeca, resolveu pegar peles lá de um animal, para parecer peludo, e se apresentou ao pai Isaque, se passando pelo irmão Esaú, que era peludo. Mas Jacó não, mas ele usou pele de animais. Isaque, já bem idoso, não enxergava bem, mesmo sentindo o cheiro, achando que era outro filho, mas enfim, acabou abençoando, dando a bênção da primogenitude
para Jacó. Isso causou uma revolta muito grande. Esaú, quando ficou sabendo, logo jurou de morte o irmão Jacó. Esaú falou: eu vou matá-lo. Se você quiser acompanhar no capítulo 27, aí pertinho mesmo, versículo 41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então Jacó ficou jurado de morte. A mãe rapidamente, sabendo disso, conversou com o esposo Isaac e mandaram Jacó embora. Jacó, melhor você ir lá para a terra dos nossos antepassados, né? Para Harã, Ur dos Caldeus, mas mais próximo aí, a terra, né? A mais próxima a Harã. Vai para essa cidade aí, para essa região. É bom você ir embora. Isaac ainda o lembrou, para encontrar também uma das primas para ser sua esposa. E Jacó então fugiu, era um fugitivo. Hoje diríamos, ele vazou, ele correu, ele foi embora, porque estava jurado de morte pelo próprio irmão. Por isso que ele está em movimento, ele está em trânsito, ele está viajando. Não porque queria, gostava, mas era a necessidade do momento para evitar a morte. Tanto ódio que o irmão estava dele. Era irmão de sangue mesmo, eram gêmeos. Gêmeos. E o texto nos informa que ali passou a noite, pois já era sol posto. Já tinha passado a tardezinha. Já era o início da noite. Diz o texto que ele tomou uma das pedras. Lógico que não tinha travesseiro. Usou a pedra como travesseiro. E deitando, dormiu. A expressão sol posto acompanhou o sol posto. Eu vejo a primeira ação aí de José: acompanhou o sol posto. Literalmente, ele estava cansado de um dia de viagem, ou se lembrarmos de outros dias, mas ali estava um homem deitado, um homem fugindo, um homem solitário, cheio de incertezas, numa insegurança, sem a proteção do lar, sem muitos bens ou quase nada. Apesar que no mesmo capítulo, no versículo 18, bem no final, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Então ele tinha um pouco de azeite. Mas o que interessa para nós é que o sol posto. Agora, de uma forma figurada, eu posso lembrar aqui que ele precisava deixar o passado, como um dia de cansaço, como citamos, solitário, fugitivo. Não tinha uma mochila adequada, não tinha uma tenda, não tinha reserva de hotel, não tinha um GPS para se programar, lá um celular, nenhuma bússola, não. Ele estava caminhando, ele queria chegar até Harã, mas fugindo. Agora ele dorme. Para mim traz algo também figurado no texto, que às vezes nós queremos fugir, às vezes fugir de nós mesmos, como se isso fosse possível, né? Fugir de tantas situações que vamos vivenciando no decorrer da nossa história. E aqui nós precisamos notar que ele foge da família e esquece da sua herança territorial. Deus já tinha falado com o avô Abraão, também com o pai Isaque, de Canaã, a terra onde boa parte, hoje é Israel,
A terra pertencia à família, Deus tinha dado, ele nem se preocupou com isso. Na verdade, ele não estava preocupado com nada que fosse espiritual. Ele queria fugir. Em momento algum ele perguntou para o Senhor: é hora de ir? Por onde sair? Como chegarei? Ele não pergunta nada para o Senhor. Parece que ele, está nem aí com Deus. Na verdade, a família não era tão grande. O pai, a mãe, Esaú, Jacó. Esaú já tinha casado, 2 mulheres, depois mais uma. Isso trouxe amargura para os pais. Mas notem que era uma família pequena, e mesmo pequena, tanto ódio, tanto rancor, tanta traição, clima pesado, pesado demais. Infelizmente, muitas famílias, se não têm motivos para conflitos, inventam motivos para conflitos. Às vezes vão alimentando mais o ódio, o rancor, do que o perdão, do que a graça. Mais o ódio cultivado do que o amor verdadeiro. Assim fora a família de Jacó. O clima era pesado e ele foge, mas ele precisava, num pôr do sol, em todos esses sentimentos e situações, ele precisava de uma mudança. A partir do versículo 12 até o versículo 15, eu vejo outra ação de Jacó. Ele adormeceu para receber algo significativo que influenciaria pelo resto de sua vida. Adormeceu para receber algo significativo que influenciaria pelo resto de sua vida. Ó, versículo 12. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Pois leremos os outros versos aí. Observe que ele vai ter um encontro com o divino. O encontro no sonho. É Deus se revelando. Ora, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas ele determinou se manifestar naquele lugar e falar com Jacó de uma forma poderosa. Não estamos dizendo que todo sonho é uma revelação divina. Eu acredito que Deus se revela a nós através de sonhos. Eu não tenho dúvidas disso, mas já é um milagre, já é uma manifestação sobrenatural. Isso não acontece todos os dias, como não aconteceu aqui com Jacó e outros personagens aí da Bíblia Sagrada, ou no decorrer da história da igreja do Senhor. Mas voltando ao texto, eis posta na terra uma escada, não é uma escada de madeira, que dá a entender no texto, mas uma rampa que ligava a terra ao céu. Mas como isso, reverendo? Mas era um sonho, uma revelação, um sonho. E nós entendemos dessa forma. E o texto nos informa que os anjos subiam e desciam, um movimento angelical, atividades dos anjos naquele sonho, naquela revelação ali. E diz o texto também que Deus estava naquele local, perto, dá a entender que em cima. O importante é saber que Deus estava falando com o pecador, com aquele homem fugitivo.
E notem que Jacó dormiu não pensando em Deus, não procurando o Senhor, mas Deus estava procurando Jacó. Deus tinha algo a tratar com Jacó. Na verdade, nós vamos ver que Deus não, interessante demais isso, Deus não ficou lembrando Jacó do passado, recente e remoto, de tudo que Jacó tinha praticado. Conhece a pessoa lixa, o vizinho lixa, o crente lixa, o patrão lixa, o funcionário lixa, o parente lixa, que fica lixando, ou seja, sempre lembrando do pecado, dos pecados dos outros, fica lixando, sempre lembrando. Deus não fez isso. Deus mostrou a Jacó um futuro brilhante. Lógico que ele precisava deixar aquela vida, mudar a vida de enganador, de traidor. Ele precisava de uma postura diferente. Por isso Deus está trabalhando no caráter dele, para lembrá-lo da necessidade de uma mudança radical na vida. E quando o Senhor Jesus Cristo, isso narrado lá no Evangelho de João, no 1º capítulo, versículo 51, o Senhor Jesus cita esse texto: exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Como Jesus se apresentando um mediador, aquele que nos liga até Deus, somente Ele. E Jesus então lembrou desse texto e citou, registrado aí pelo apóstolo João, né? Então notem que no sonho Jacó ouviu as palavras do Senhor. Jacó também viu aquele movimento angelical. E dentro ainda desse ouvir, Deus se apresentou a ele, né? Observar? Deus se apresenta e lembra da aliança patriarcal, ou a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão, depois com Isaac e agora fazendo com Jacó. Jacó, para ele até o momento isso não era tão interessante, tão relevante, mas para Deus sim. E Jacó precisava aprender, olha só, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, queria se relacionar com ele. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Era o que ali para o momento para dizer, logicamente não é só ali, 2, 3 metros quadrados, não, mas para ele entender que a terra seria dele e dos seus descendentes, porque é uma promessa aos patriarcas, ele precisava lembrar disso. Mas o texto continua ao versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, como se ele dissesse, em todos os cantos do mundo, do planeta, a sua descendência chegará. E principalmente o descendente chamado Jesus, o título de Messias, o Senhor Jesus que chegou em todas as partes do mundo, a palavra do Senhor. Então a sua descendência em todos os continentes, uma promessa do Senhor para Jacó, solitário, não era casado, não tinha filhos, fugitivo, correndo assustado, e Deus traz essa promessa para ele, mas de segurança, renovando no aspecto patriarcal. Notem o versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei
referido. Olha que coisa. Traz uma segurança para aquele homem. Ele precisava dar continuidade. Era o elo patriarcal. Sim, era o elo patriarcal ali da família. Ele precisava, na verdade, estar conectado, ligado a essa promessa. E notem, essa aliança é fantástica, porque dentro da promessa da aliança o Senhor diz para ele: você pode ir, que eu vou cuidar de você. Você não estará sozinho. Talvez para que ele pudesse se sentir mais calmo. Estava jurado de morte. E o que poderia acontecer numa terra para ele ainda estranha. Deus quer dar essa segurança e a promessa: você vai retornar e tudo aqui vai ser seu. Porque Jacó era bonzinho? Nós sabemos que não era, né? Como nós também não somos, mas porque Deus determinou, olha só: até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu vou cumprir tudo, Jacó, vou cumprir tudo. Meu irmão, minha irmã, os nossos sonhos, eu creio que Deus pode falar, como também através da mensagem, o Senhor pode falar com a sua vida. Na leitura bíblica, Deus fala conosco. Ele adormeceu para receber algo significativo que influenciaria pelo resto de sua vida. Que as nossas experiências com o Senhor possam sempre nos marcar, se tornar algo significativo para o resto da nossa vida. Mas notem que nos versos 16 e 17 tem outra ação de Jacó. Despertou para uma nova realidade espiritual. Notaram a sequência? Ele chega naquele local depois do pôr do sol para descansar. Ele dorme, agora ele vai despertar. São ações. Ele despertou para uma nova realidade espiritual. Versículos 16 e 17. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó acorda, não procurando o café da manhã, que é importante, mas tinha algo mais importante ainda. Ele não acordou, não despertou, lembrando quantos quilômetros ainda faltam para eu chegar em Harã, para ver o meu tio Labão com as minhas primas. Já tinha passado isso, ele vai recordar depois. Mas agora Deus trabalhou tanto na vida dele, que ele está mais preocupado com aquilo que é espiritual, não com a viagem. Também já não está tão abalado, está jurado de morte. Ele acorda e desperta, não lembrando desses aspectos ou de outros. Se o chão era duro ou não era, se foi muito fria a noite ou não, se a temperatura caiu muito ou não. Mas agora ele está mais conectado com o espiritual. Para mim aqui no versículo 16, despertou em todos os sentidos. Não só o aspecto biológico, físico, acordar, mas agora o acordar também no plano espiritual. Ele diz: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está aqui. Deus falou comigo em sonho. Deus se revelou à minha vida, à minha pessoa. Apesar de tudo, o Senhor me ama. O Senhor se preocupa comigo. Agora não era mais conversa apenas de família, não era mais uma religião praticada no automático, uma religiosidade mecânica, só de tradição, por causa do avô Abraão, do pai Isaac. Não,
Agora ele tem essa experiência fantástica. E diz o versículo 17, que ele expressou um profundo temor, um profundo respeito, temos até um ponto de exclamação, um respeito, e temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Que temível é aqui, que respeito eu tenho que ter. Notem que Jacó não estava com o coração voltado para Deus, mas Deus estava voltado para ele. Essa frase está registrada lá na Bíblia da Reforma, né? Bíblia da Reforma Protestante, aquela Bíblia comemorativa, né? Comemorativa. Mas agora está diferente, Jacó. Não está mais só para o material, ele procura algo imaterial. Não só agora para o visível, mas ele procura o invisível, ou seja, o espiritual, o plano espiritual. Agora ele está tendo uma consciência da missão, do elo, responsabilidade dele no plano de Deus para os grandes patriarcas, o elo da aliança que Deus fez com Abraão. Agora ele vai tomando consciência disso. Tudo mudou, reverendo, na vida de Jacó? Nem tudo, né? Porque ele ia continuar a viagem fugitivo, fugindo. Ele ia chegar lá na casa do tio Labão, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito. Não, mas o processo começou, processo de santificação. O texto ainda que lemos no momento da contrição, falou, a casa, né? A casa requer santificação. Seja um templo, a sua casa, e principalmente a nossa casa espiritual, onde o Espírito Santo habita. É o processo de santificação. Não resolveu tudo ali, porque Deus continuaria trabalhando na vida de Jacó. Não porque Deus é limitado, mas Deus sabe o tempo e a dose certa e correta para a vida de Jacó. Mas sem dúvidas, não, ele despertou espiritualmente. Agora ele está pensando mais no espiritual. Aquele homem que estava, como diríamos hoje, afastado do caminho do Senhor, abandonado a herança patriarcal, deixou o Senhor. Agora é um homem que teme ao Senhor. E quando ele diz aqui é casa de Deus, na verdade é o significado da expressão Betel. Olha o versículo 18: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus ou morada de Deus, melhor então, casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Fica aqui a parte de Jacó, a promessa de Jacó. Mais detalhes em outro momento, mas só li e citei com propósito aqui da resposta espiritual de Jacó. A viagem continuaria. Para nós, qual o nosso roteiro? Em que momento Deus está nos convidando para uma revelação, para uma conversa mais íntima? Por onde temos andado? O que estamos fazendo? Porque estamos tão material. Deus está nos convidando, eu creio nisso, a pensarmos mais no espiritual. Será que no planejamento da nossa vida, do nosso GPS particular, não tem escalas,
espirituais? Pensemos nisso. Pensando nessa jornada diária, pensando nas promessas do Senhor, na intervenção sobrenatural do Senhor em falar conosco, cantaremos o hino 146, Segurança do Crente. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Porque eu nunca te deixarei. Ainda bendito foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Continuaremos a citar famílias da nossa igreja. Para hoje, citamos a família do Júlio, Rosilda e Lucas, também Jaime e Yolanda, Davi e Íris, Joel e Doroteia, Benedito e Esther, Luiz, Patrícia, Brenda e Brian, e Paulo com a esposa Grace. Estaremos orando ao Senhor, intercedendo pelas famílias, e logo após teremos um cântico espiritual, com certeza cantaremos juntos. É um cântico conhecido e muito próprio para o momento. Fala sobre provações. Mas antes, vamos orar. Ó Deus, por piedade, Senhor, conduza a nossa vida. Que os nossos trajetos, que as nossas escalas, que as nossas paradas não venham de maneira alguma nos distanciar da Tua vontade. Deus, tenha piedade de nós, Senhor. Ajuda-nos a estarmos no centro da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos em Cristo Jesus
para as experiências espirituais que o Senhor tem para conosco, aquelas baseadas na Tua palavra que o Espírito Santo continua movendo na história da humanidade. Deus, intercedemos pelas famílias citadas, que o Senhor possa acudi-las, que o Senhor possa abençoá-las em todas as áreas que necessitam, que o Teu amor possa, ó Deus, permear a cada matrimônio citado, a cada casamento, que a Tua paz, que o Teu amor, que a fraternidade cristã seja abundante entre os irmãos e entre os pais e filhos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de Ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. sobre as águas, Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.
Recebam a bênção. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o mesmo que abençoou e trouxe aliança aos patriarcas. Que a bênção de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o Messias, que a bênção do Messias repouse sobre nós. Que a bênção do Espírito Santo, que continua nos guiando, repouse sobre cada lar, sobre cada vida, agora e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana a todos, em nome do Senhor Jesus.